Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus queridos e amados irmãos, uma breve análise aqui da primeira homilia de Leão XIV, o nosso sumo pontífice, o nosso Papa. E ele faz a sua homilia partindo ali primeiro do agradecimento que o salmista vai dizer, né, pelas graças que Deus nos concede, e depois ele vai para Mateus capítulo 16 e aquele diálogo de Jesus com os seus apóstolos, onde Mateus 16:13 vai dizer: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens que é este homem, que é o Filho do Homem? Responderam uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos outros profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, aqui, a homilia do Papa, ela parte desse versículo, né? Desses versículos, desse diálogo entre Jesus e os seus apóstolos, entre a resposta que o mundo dá sobre Jesus e a resposta que os apóstolos, né, na pessoa de Pedro, como o primeiro príncipe dos apóstolos, e o Papa Leão XIV é o sucessor de Pedro, é aquele que recebe do próprio Cristo, agora já feito Papa, já eleito Papa, recebe do próprio Cristo a autoridade petrina, o ministério petrino, a infalibilidade papal, e ele vai partir desse diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Papa vai fazer a sua primeira homilia, e eu vejo que é um prelúdio daquilo que será o ministério petrino exercido, né, pelo Papa Leão XIV. E ele vai dizer, exatamente falar dessas duas visões, né? Essas duas visões entre quem é Jesus para o mundo e quem é Jesus para os cristãos. E, inclusive, ele coloca lá uma observação que muitos crentes vivem um ateísmo prático, porque veem Jesus também como um bom líder, né? Como às vezes um curandeiro, às vezes, como diz Augusto Cury, né? O maior psicólogo que já existiu, o maior líder que já existiu, o maior, não sei. Ou seja, muitos crentes, muitos cristãos católicos vê Jesus como um cara legal, né? Mas ele vai deixar muito claro, dentro daquilo que é a resposta de Pedro: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer: o mundo diz que Jesus pode ser até um super-homem, mas Jesus não é um super-homem. Jesus é Deus que se fez carne, Jesus é Deus que se encarnou, é o Salvador do gênero humano. Isso, meus irmãos, para mim, essa homilia, a homilia que ele faz, quando ele vai falar de Cesareia de Filipe, ali naquela região ali de Cesareia de Filipe, onde tinha edifícios, né, com muita pompa, edifícios grandiosos para a época, e ali existiam muitas pessoas ricas, pessoas que tinham posses, e que olhava Jesus, né, como um homem legal, ou um mestre que ensinava coisas boas, né? E inclusive alguns seguiram Jesus, ele vai dizer, alguns seguiram Jesus até Jesus ser preso. E depois que Jesus foi preso, deixaram de seguir Jesus, porque enquanto estavam com Jesus, desfrutavam das coisas que Jesus oferecia, dos milagres, dos prodígios, da boa oratória, da boa pregação, dos bons ensinamentos que Jesus fazia, mas quando chegou o momento da tribulação, eles correram, eles fugiram, porque Jesus não passava disso, não passava de apenas um mestre, como tantos outros que existiram na época de Jesus, ou como tantos outros profetas que existiram. E aí ele vai falar que muitos abandonaram Jesus antes mesmo de chegar ao sofrimento, chegar à sua paixão, outros abandonaram por ocasião da paixão, inclusive muitos que tinham até, entre aspas, fé. E depois ele vai dizer que alguns ficaram, né? Alguns ficaram, um pouco ficou, um punhadinho ficou. E depois que ele aparece ressurreto, né, os apóstolos recebem o poder do alto, a força do alto, e vão anunciar Jesus. E ele diz que ele, como chamado a exercitar o ministério petrino, ele é o primeiro, aquele que preside na caridade a todos os demais,
o colégio apostólico, o colégio dos cardeais e toda a igreja, né? Toda a igreja dentro da sua hierarquia, dentro do povo leigo, né? Dentro dos religiosos, das religiosas, e ele vai dizer que ele é chamado a presidir na caridade. E presidir na caridade vamos dizer que é como que ele tivesse querendo dizer assim, eu vim pela graça de Deus e peço a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que Ele me dê a oportunidade de vos lembrar quem é Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus. Não é um homem legal, não é um mestre simplesmente, não é um profeta somente, né? Porque Jesus também foi profeta, Jesus foi sacerdote, Jesus foi rei, mas não era somente um profeta como Elias, como Jeremias, como João Batista ou qualquer outro. Jesus é o salvador do gênero humano. Então eu penso que essa homilia é um prelúdio, vamos dizer assim, que é as pedras de fundamento para o papado deste homem que vem para lembrar a igreja quem de fato é Jesus, e somente aqueles que tiverem a coragem de testemunhar Cristo, mesmo que sejam ridicularizados pelo mundo, somente esses serão verdadeiramente testemunhas de que Jesus é o Salvador do gênero humano e que não há outro. Meus irmãos, que maravilha, que homilia! Essa homilia encheu o meu coração de esperança, não somente porque a igreja precisa realmente de alguém que nos leve a mostrar para o mundo que Jesus é o Salvador da humanidade. E somente Ele é o Salvador da humanidade. Que homilia, que homilia. Eu estou aqui radiante. Eu irei imprimir essa homilia para rezar, para meditar com ela, para fazer, farei mais vídeos sobre a homilia do Papa, sobre detalhes da homilia do Papa, que são tão ricos e tão extraordinários. Uma homilia curta, de 11 minutos, se eu não estou enganado. Até eu coloquei aqui no canal, na íntegra, você pode ouvir, mas é uma homilia extraordinária, uma homilia linda, perfeita, dentro daquilo que é a simplicidade de Leão XIV e o seu início do pontificado. E como ele disse, que a Santíssima Virgem Maria o ajude a presidir, de Roma, da Igreja de Roma, a Igreja inteira, a Igreja Universal. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.